Quais são os riscos cardiológicos para quem usa a doxazosina ou a tamsulosina? É isso que eu vou comentar nesse vídeo, porque o pessoal pediu muito aqui para eu comentar sobre isso, um assunto muito importante. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista com foco no tratamento de doenças de próstata com tratamentos minimamente invasivos. Então esse assunto da relação do uso da tamsulosina ou doxazosina no tratamento da próstata aumentada, em relação aos riscos cardiológicos, ele é extremamente importante, ainda mais para quem tem problema do coração, para quem infartou, para quem tem insuficiência cardíaca. Então, olha só, lá em 2016, inclusive, teve uma recomendação da Sociedade de Cardiologia, proibia, ou que não recomendaria o uso da doxazosina para quem tem problema cardíaco, para quem tinha insuficiência cardíaca, porque teve um estudo que mostrou que aumentou a mortalidade. Então, as pessoas morriam mais para quem usava a doxazosina. Então, isso gerou muita preocupação. E a doxazosina é um tratamento muito utilizado, né? A tamsulosina também, no tratamento da próstata aumentada, porque quando a próstata cresce, e a próstata é um túnel, né? A urina passa justamente no meio do túnel. Se ela cresce, ela pode entupir o canal da urina. E isso vai causar muitos transtornos na tua vida, inclusive pode trazer sequelas, né? Pode afetar a tua bexiga, afetar teu rim. Um dos sintomas mais comuns disso é o jato de urina fraco, é acordar mais de uma vez à noite, sentir que goteja no final da micção. E assim, não tratar, não fazer nada, vai trazer muita consequência na tua vida, vai afetar a sua qualidade de vida. E como eu falei, pode trazer consequências graves para a bexiga e para os rins. Então o ideal realmente é tratar, quem tem indicação, tratar, fazer o tratamento. E o tratamento clínico com doxazosina é muito utilizado. Para ter uma ideia, 70% dos homens vão ter próstata aumentada. Então muitos deles vão usar a doxazosina. Então realmente, será que usando a doxazosina ou a tamsulosina para relaxar a próstata, para aumentar o canal, melhorar o fluxo da urina, vai trazer consequência para o coração? Imagina, todo mundo que tem algum grau de insuficiência cardíaca, quem teve infarto, que pode gerar isso também, não poderia usar a doxazosina e aí teria que fazer um procedimento. Então em 2016 eles realmente colocaram isso nos guidelines que não era para usar o alfa-bloqueador. Mas qual que é o problema para quem tem insuficiência cardíaca? Então olha só, insuficiência cardíaca é quem tem o coração fraco. O coração, ele é a bomba do nosso corpo, ele que bombeia o sangue. Se ele está insuficiente, ele está fraco. Ele não tem força suficiente para levar o sangue para o corpo inteiro. E qual é a consequência? O que o nosso corpo faz para se adaptar, para facilitar isso, né? Então, se o coração está fraco, os vasos sanguíneos eles tendem a apertar um pouco. Ou também tendem a aumentar o volume sanguíneo, volume de água no sangue, volume sanguíneo, para que dê conta, né? Para facilitar o bombeamento pelo coração. E o que a doxazosina faz? Faz justamente o contrário, né? Ao invés de contrair os vasos sanguíneos, ele relaxaria também os vasos sanguíneos. Tanto que um dos efeitos colaterais mais comuns da doxazosina é ocasionar tontura, hipotensão, pressão baixa, porque justamente ele pode relaxar os vasos sanguíneos. Então, se eu relaxo os vasos sanguíneos, isso dificulta ainda mais a chegada de sangue nos outros órgãos. E aí o coração, ele tem que se adaptar. Ou ele vai contrair mais forte, ou ele vai contrair com maior frequência, ou realmente vai ter também um aumento do volume de sangue, vai ter que o rim vai eliminar menos água, né? O paciente precisa reter mais líquido e pode inclusive piorar a insuficiência cardíaca, podendo ocasionar inclusive eventos graves, né? Inclusive ao óbito. E isso foi que um estudo muito importante mostrou naquela época e por isso que eles proibiram o uso. Outros estudos depois disso mostraram que não tinha essa relação, então em 2020, 2021 eles voltaram atrás e aí pode ser prescrito. Agora, eu trouxe uma revisão sistemática que juntou vários estudos, né, para tirar uma conclusão definitiva sobre esse assunto de extrema relevância. Será que você usar uma doxazosina vai trazer algum efeito na parte cardíaca, seja o infarto, seja na mortalidade, ou pior, da insuficiência cardíaca, né? Então, esse estudo aqui de revisão sistemática, que juntou vários estudos, ele concluiu que em relação a eventos cardiológicos agudos, tanto como infarto ou piora da insuficiência cardíaca, não teve relação nenhuma. Então, a doxazosina ou a tamsulosina são seguras mesmo para quem tem insuficiência cardíaca. Em relação à mortalidade, né? Então, a mortalidade seria por qualquer evento cardiológico, né? Será que aumenta a mortalidade? Então também não tem relação nenhuma o uso da doxazosina ou a tamsulosina com o aumento da mortalidade. Não aumenta, é justamente uma substância segura para ser utilizada. Em relação a eventos coronarianos, né, o infarto aumentaria o risco? Não. Então a conclusão é que não aumenta o risco de infarto por uso dessas substâncias, mesmo que elas abaixem a pressão, mesmo para quem tem insuficiência cardíaca, né, ou algum outro problema cardiológico prévio. Inclusive, essas substâncias, elas aumentaram o desempenho em atividades físicas, por exemplo. Então, foi benéfico em um certo ponto. Para concluir, né, as substâncias são seguras,
podem ser utilizados para quem tem problema cardiológico sem nenhum tipo de risco. Agora, sempre lembro que eles têm um efeito limitado, né? Nem todo mundo vai ter um benefício assim tão grande no alívio dos sintomas, nem sempre vão evitar a progressão da doença, né? De 20% a 30% evita a progressão, o aumento da próstata, e eles devem ser usados continuamente, ou seja, uma vez que você iniciou o tratamento, teve algum benefício, é para o resto da vida. E isso sempre tem que ser colocado na balança se vale a pena você usar remédio ou se vale a pena você fazer um procedimento definitivo. Procedimento definitivo, hoje que nós temos esses MISTs, que são cirurgias ultra minimamente agressivas, né? Que preservam a função sexual, que você faz um procedimento definitivo e aí não precisa mais usar remédio, né? Então, quando você tem esses procedimentos aqui em relação aos medicamentos, que são hoje em dia até muito melhores que remédios, né? Na sua ação, na sua efetividade, é isso que você tem que colocar na balança. Vale a pena você fazer um procedimento definitivo ou vale a pena você usar o remédio a vida inteira? É isso que você tem que discutir e que eu estou aqui para te ajudar. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de te ajudar nesse sentido. E se você quiser me seguir lá no Instagram, no @dr.markneumeier, lá tem muito assunto sobre próstata, câncer, né, aumento do tamanho de próstata, do meu dia a dia. E não se inscreve, dá seu like, compartilhar, que isso também é muito importante. Até o próximo vídeo.